Olá, meus queridos amigos e amigas, eu sou o professor Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. E o objetivo deste vídeo é explicar como é que se faz o reajuste dos benefícios da Previdência Social e também como é que se faz o reajuste do salário mínimo. Então, esse é o objetivo do vídeo e vamos lá. Primeiro, vamos ver qual é a legislação que se aplica, porque aqui tudo é feito de acordo com a lei, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Vamos lá. Em relação aos benefícios da Previdência, em relação aos benefícios do regime geral da Previdência. Qual a fundamentação legal para o reajuste de tais benefícios? Lei número 8.213, artigo 41A. Nesse dispositivo legal, tem a regra usada para reajustar os benefícios da Previdência. Salário mínimo. Reajuste de salário mínimo. Qual a fundamentação legal? Lei número 13.152, que é uma lei do ano de 2015. Regra. Qual é a regra que é utilizada para reajustar benefício da Previdência? Então vamos lá, vamos direto para o artigo 41A da lei número 8.213, porque é lá que está essa regra. Diz o seguinte: o valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente. Aqui tem a periodicidade. Todo ano, os benefícios do regime geral de previdência social serão reajustados. Em qual data esses benefícios são reajustados? Aqui diz que é na mesma data do reajuste do salário mínimo. Então, já nós veremos qual é a data do reajuste do salário mínimo. Então, nessa mesma data, também ocorrerá o reajuste dos benefícios da Previdência. E o índice? Qual é o índice que é usado para reajustar o benefício da Previdência? Vamos lá. É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que é um índice que é apurado pelo IBGE. Então, percebam, benefício da Previdência e salário mínimo. O que é a mesma? É a mesma data. Na mesma data que se reajusta o salário mínimo, também se reajusta o benefício da Previdência. A data é a mesma, mas o índice não necessariamente será o mesmo. Então, vamos agora ver qual é a data e qual é o índice que reajusta os benefícios, que reajusta o salário mínimo, né? O índice e a data que reajusta o benefício da Previdência, nós já vimos. A data é a mesma data do reajuste do salário mínimo. E o índice? INPC. INPC do ano anterior, né? O INPC acumulado nos 12 meses do ano anterior. Então, por exemplo, agora em janeiro de 2019, os benefícios da Previdência serão reajustados. Então, nós temos que pegar o somatório, o INPC acumulado nos 12 meses do ano de 2018. Nós acumulamos o INPC nos 12 meses de 2018 e esse índice acumulado será usado para reajustar o benefício da Previdência. E o salário mínimo, né? Qual é a data do reajuste e qual é o índice que reajusta o salário mínimo? Bem, para saber isso, vamos lá para a lei número 13.152. Vamos lá. Coloca na tela aí a lei 13.152. Né? Essa lei 13.152 é uma lei de 29 de julho de 2015. É uma lei, na época, em que a nossa presidenta, tá legal? Bem, pelo nome presidenta, você já deve saber quem era. Né? A presidenta, em 2015, era a nossa amiga Dilma Rousseff, né? Então,
foi a Dilma Rousseff quem sancionou essa lei, que é uma lei que é usada, é uma lei que estabelece regras para reajustar o salário mínimo. Agora, detalhe, essa lei 13.152, ela foi usada para reajustar os salários mínimos dos anos de 2016 até 2019. Então, até este ano de 2019, eu estou gravando esse vídeo já no dia 2 de janeiro de 2019, tá legal? Então, até de 2016 até o ano de 2019, que é o ano que nós estamos, as regras para reajustar salário mínimo foram as regras estabelecidas pela lei número 13.152, que é uma lei de 29 de julho de 2015. A partir de 2020, não sabemos ainda como o salário mínimo será reajustado. Terá que o Congresso Nacional, provavelmente, aprovar uma nova lei estabelecendo novas regras para reajuste do salário mínimo. Porque esta lei, que nós estamos com ela aqui na tela do computador, Lei 13.152, ela foi usada para reajustar salário mínimo somente até o ano de 2019. Vamos ver quais são as regras, né? Artigo 1º. São estabelecidas diretrizes a vigorar entre 2016 a 2019, inclusive a ser aplicadas em 1º de janeiro do respectivo ano. Então, vejam, aqui já apareceu a data que o salário mínimo é reajustado. Qual é a data que o salário mínimo é reajustado? Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro de cada ano. Pelo menos até o ano de 2019, que é o ano que nós estamos. O salário mínimo, desde 2016 até 2019, é reajustado sempre no dia 1º de janeiro de 2019. E esse ano já foi reajustado, né? Já saiu um decreto do presidente da República reajustando o salário mínimo em 4,61%. Vamos lá. Então, serão estabelecidas diretrizes para vigorar entre 2016 e 2019 para a política de valorização do salário mínimo. Parágrafo 1º. Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste. Agora, INPC, que é o mesmo índice que reajusta o benefício da Previdência, ele é usado para reajustar para preservação do poder aquisitivo. Porém, esta lei determina que o salário mínimo, além desse índice para reajustar com o objetivo de preservar o poder aquisitivo, também vai ter um ganho real. O ganho real, ele está previsto aqui no parágrafo 4º. A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais. Aí, em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB, que é o Produto Interno Bruto, apurado em 2014. Então, vejam, aqui é INPC mais o crescimento do PIB de 2 anos antes, né? Porque em 2016, a título de ganho real, eu apliquei o crescimento do PIB de 2014. Em 2018, em 2017, a título de ganho real, crescimento do PIB de 2015. Em 2018, a título de ganho real, crescimento do PIB de 2016. E, em 2019, a título de ganho real, crescimento do PIB de 2017. Então, resumindo, data de reajuste do salário mínimo, 1º de janeiro, índice é o INPC acumulado do ano anterior, mais, ou seja, acrescido do percentual de crescimento do PIB de 2 anos antes. PIB é Produto Interno Bruto. É tudo
o que o país produz em termos de bens e serviços durante o ano. Então, de um ano para outro, pode haver crescimento do PIB, pode haver também queda do PIB, né? Então, essas são as regras. Essas são as regras, tanto de data como de índice. Benefício da Previdência, data, 1º de janeiro de cada ano, né? Porque é a mesma data do reajuste do salário mínimo e salário mínimo é reajustado 1º de janeiro de cada ano. Índice, benefício da Previdência, somente INPC. E salário mínimo é INPC mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Então, benefício da Previdência, INPC acumulado do ano anterior, somente isso. Salário mínimo, INPC acumulado dos 12 meses do ano anterior, mais crescimento do PIB de 2 anos antes. Então, na prática, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu no ano de 2018, depois veremos o que aconteceu aqui no ano de 2019. No tocante ao ano de 2018, o INPC acumulado dos 12 meses anterior, ou seja, o INPC acumulado do ano de 2017, foi de 2,7%. Então, por isso, o benefício da Previdência em janeiro de 2018 foi reajustado em 2,7%. E o PIB? Olha, nós estamos no ano de 2018, aqui no exemplo. Aí eu tenho que ver qual foi o PIB de 2 anos antes. Então, é o PIB de 2016. Sabe o que aconteceu com o PIB de 2016? Ele caiu. Ele teve crescimento negativo. Ele foi crescimento para baixo, né? Crescimento negativo. O PIB, ele caiu menos 3,6% em 2016. Então, por isso, no ano de 2018, o salário mínimo foi reajustado somente pelo INPC. Agora, observe um detalhe. Observe um detalhe. Eu acho que você já está até observando aí, né? Eu disse, o INPC acumulado de 2017 foi 2,07%. Por isso, o benefício da Previdência, ele foi reajustado exatamente em 2,7%. Agora, o salário mínimo em 2018 foi reajustado apenas em 1,81%. Aí você pergunta, mas professor, não deveria ter sido 2,07%? Por que é que foi só 1,81%? Aí voltemos para a lei. Vejamos aqui, ó, novamente, a Lei 13.152, artigo 1º, parágrafo 2º. Olha aqui. Artigo 1º, parágrafo 2º. Na hipótese de não divulgação do INPC referente a 1 ou mais meses, compreendidos no período de cálculo, até o último dia imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis. Aí o que aconteceu em 2018? Bem, no dia 1º de janeiro, normalmente não tem como a gente já ter o INPC do dezembro do ano passado. Não tem. Porque não dá tempo o IBGE calcular. Então, sempre no dia 1º de janeiro, ocorre uma estimativa do INPC para o mês de dezembro, principalmente para o mês de dezembro. É o que aconteceu. O governo federal, lá o governo Temer, em 2018, estimou o INPC de 2017 em 1,81%. Mas quando o INPC foi divulgado, realmente deu 2,07%. Então, voltemos aqui para a lei. Parágrafo 3º. Verificada a hipótese de que trata o parágrafo 2º, ou seja, a hipótese de estimativa do INPC, os índices estimados permanecerão válidos para os fins desta lei, sem qualquer revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente sem retroatividade.
Essa é o que diz a lei aqui que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Então, aqui, em 2018, o INPC de 2017 deu 2,07% e o salário mínimo, em razão dessa estimativa equivocada do INPC, foi reajustado só em 1,81%. Então, isso tem que ser compensado nesse ano de 2019. Então, agora vamos para o ano de 2019. INPC. Hoje é dia 2 de janeiro de 2019. Já existe o INPC do ano de 2018 completo? Não, porque o de dezembro de 2018 a gente não sabe ainda quanto é. Então, o que acontece? Para fins de reajuste do salário mínimo, o INPC foi estimado, o INPC de 2018 foi estimado em 3,3%. Tá legal? O PIB de 2 anos antes. Bem, nós estamos agora trabalhando com o ano de 2019. 2 anos antes é 2017. O PIB de 2017 deu crescimento de 1%. Então, aqui, o salário mínimo deve ser reajustado em 4,3%. Mas percebam que no ano anterior, ou seja, em 2018, era para ter sido reajustado em 2,07% e, em razão da estimativa equivocada, foi só 1,81%. Olha, o salário mínimo de 2018, sendo reajustado em 1,81%, ele foi para R$ 954. Mas se ele tivesse sido reajustado a 2,07%, ele teria ido para R$ 956,40, porque antes, em 2017, o salário mínimo era de 937. Então, se eu pegar 937 e reajustar em 2,07%, eu iria para R$ 956,40. Porém, em 2018, o salário mínimo ficou só em 954. Então, aqui a lei diz que vai ter uma compensação esse ano, né? Então, como é que ocorre essa compensação? Eu pego a estimativa do INPC de 2018, que foi 3,3%, somo com 1%, que é o crescimento do PIB de 2 anos antes, aí isso aqui já dá 1,43%, né? Perdão. Isso aqui dá 4,3%, que é 3,3% mais 1%. Então, eu aplico esses 4,3% não em cima de 954. Não, eu vou aplicar esses 4,3% em cima de 956,40, que é exatamente para ocorrer essa compensação aqui, ó, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente. Então, para haver essa compensação, esse índice de 4,3% aqui, que é a estimativa do INPC, mais 1%, que é o crescimento do PIB de 2 anos antes, em vez de eu aplicar em cima do salário mínimo, que estava vigorando em 2018, que era 954, não. Eu aplico em cima de 956,40, que é o quê? É os 937 acrescidos do INPC real de 2018, que foi 2,07%. Então, fazendo isso, o salário mínimo de 2019, ele foi para R$ 998, correspondendo a um reajuste de 4,61%. Ou seja, o que foi aplicado aqui é exatamente o que a lei determina. A lei 13.152, né? Que é a lei que, até o ano de 2019, ela regula o reajuste do salário mínimo. Aí você
Professor, e o benefício da Previdência? Quanto é que vai ser o reajuste? Bem, ainda não sabemos, porque o reajuste do benefício da Previdência, ele só é divulgado quando o IBGE divulga o INPC acumulado do ano anterior. Porque não é da mesma forma do salário mínimo, que se faz uma estimativa, porque ainda não se tem o INPC do último mês. Não. O benefício da Previdência, por isso que aqui tem um ponto de interrogação, porque hoje é 2 de janeiro de 2019 e a gente ainda não sabe quanto é o INPC acumulado durante todo o ano de 2018. Então, o governo fica esperando o IBGE divulgar o INPC correto. Aí, depois que o IBGE divulga o índice anual do INPC do ano anterior, aí o Ministério da Fazenda publica uma portaria dizendo quanto é o reajuste do benefício da Previdência. Mas vejam, o Ministério da Fazenda, que agora eu acho que se chama Ministério da Economia, que é o ministério lá do Paulo Guedes, ele não tem poderes assim para estabelecer um índice que ele quiser. Não. A portaria do Ministério da Economia é obrigada a seguir o que a lei diz. No caso aqui, é a Lei 8.213, artigo 41A. É aplicar o INPC. E da mesma forma, o salário mínimo. Para reajustar o salário mínimo de 2016 até 2019, o presidente da República, ele edita aquele decreto, mas ele não tem poderes para estabelecer um índice diferente do que a lei determina. A lei determina o quê? O índice é INPC do ano anterior acrescido do percentual do crescimento do PIB de 2 anos antes. Então, o presidente da República, quando edita aquele decreto, é obrigado a seguir a determinação da lei. Bem, a partir do ano de 2020, certamente, nesse ano, o Congresso Nacional aprovará uma nova lei estabelecendo regras de reajuste do salário mínimo e ainda não sabemos como é que vai ficar, porque ainda não existe a lei. Eu, particularmente, acho essa lei que está vigorando uma lei boa. Porque a lei que está vigorando sobre reajuste do salário mínimo é mais ou menos o seguinte: se a economia está crescendo, o salário mínimo tem ganho real. Se a economia não está crescendo, o salário mínimo é reajustado só pelo INPC, que é um índice que mede a inflação para famílias que ganham até 5 salários mínimos. Então é mais ou menos isso. Se o país cresce, a riqueza vai ser dividida. O pessoal que ganha salário mínimo vai ter aumento real do salário mínimo. Porém, se a economia está emperrada, não tem como dar ganho real para o salário mínimo. Reajusta somente de acordo com a inflação. Eu acho que a lei atual é uma lei boa. Bem, mas ela está vigorando só até esse ano de 2019. Não sei como é que vai ficar a lei que virá para reajuste do salário mínimo. Agora é necessário que a gente entenda que a pior coisa que tem é político populista, né? Imaginem se um presidente da República tivesse chegado aí e tivesse dobrado o salário mínimo. O salário mínimo agora vai ser R$2.000. Você acha que isso seria bom para quem ganha salário mínimo? Não. O maior prejudicado seria exatamente quem ganha salário mínimo. Porque a maioria deles, em vez de ganhar R$2.000, ia ganhar era zero, porque a maioria seria demitido. Seria um fracasso total para a economia do país se algum presidente populista maluco tivesse feito isso. Isso é feito na Venezuela, né? Na Venezuela, o Maduro dá reajuste de 100% para o salário mínimo. Aí o que acontece? A inflação dá 1 milhão, 1 milhão por cento. Bem, aí o que é que adiantou? Dá um reajuste de 100% do salário mínimo, se a inflação deu 1 milhão por cento. É uma loucura, né? Mas dá. A gente pensa até que é mentira, né? Inflação de 1 milhão por cento. Vá para a Venezuela que você vai ver que é assim. Tá legal? Então, fica a dica aqui
tanto para você que está estudando para concurso público, ou para você que quer saber das coisas, mesmo que não seja estudante de concurso público. Fica aqui a dica de hoje, que foi sobre reajuste de benefício da Previdência e reajuste de salário mínimo. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.